Olá, meus amigos e minhas amigas. Está no ar o segundo programa do São Caetano Debate. Eu sou o Marcelo Camargo e aqui do meu lado era pra estar a Renata, né? Nossa, como você tá diferente, Renata. Estou eu, sim, Renata Camargo, produzida maravilhosa pela Alpina Beauty, uma das nossas patrocinadoras. Nossa, tá linda, hein, Renata? Parabéns, hein? E não esquecendo, né, me deixou sem graça aqui, constrangida, agradecer a todos os patrocinadores, Alpina Veículos, Grupo Cerealista Brasil, Clínica Secato e a Escola de Dança Luana Norce. Luana Norce. Isso Nós aí. vamos contar. Muito obrigada por nos ajudar aí nessa caminhada do nosso podcast. Hoje, o segundo episódio. Ah, e a gente tem um assunto legal aí pra conversar com vocês aí, hein? Hoje nós vamos receber o Marcelo, meu xará, que tem uma história de vida linda, 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 linda. Além dessa história de vida, ele tem uma história que ele passou há 8 anos por uma transição. E ele vai contar isso tudo pra gente. Hoje, não perca. Então, estamos hoje com o Marcelo. Seja muito bem-vindo. Uma pessoa fantástica que eu já conheço. Alguns bons anos. Gestor de TI, certo? Certíssimo. Chefe dos escoteiros aqui de São Caetano, olha só. E finalista do MasterChef Brasil, ó, que incrível. Temporada de 2020, né? 2020. A última da Paola. Assistam, foi uma temporada incrível, ó, tava na final. Nossa, vai ter bastante coisa pra gente conversar hoje, hein? Vai. Quero saber como é que eram os bastidores aí do MasterChef, eu quero saber tudo isso daí, hein? Mas vamos lá. Marcelo, pra gente iniciar o nosso programa, conta um pouquinho de você. Legal. Primeiramente, obrigado a você, Marcelo, e obrigado, Renata, pelo espaço, né, pelo convite pra gente estar tendo esse bate-papo tão gostoso. Num resumão aí de quem é Marcelo, eu sou o Marcelo Lopes, isso a gente já sabe, tenho 27 anos, sou chefe escoteiro do ramo Lobinho, né, fico ali e cuido do desenvolvimento das crianças de 7 a 11 anos, mais ou menos. Além disso, sou gestor de TI, né, especialista em CRM, e sou um homem transgênero, tenho aí uma transição de gênero que se iniciou em 2015. Gosto muito de cozinhar e acabei participando do MasterChef Brasil. Nossa, legal. Então, acho que na minha história tem muita tecnologia, muita reviravolta e muita comida. Num resumo bem bacana. Vamos ter bastante papo Boa. hoje, então. Então vamos começar com as perguntas? Vamos, as perguntas aí com os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, fizeram, hein, Marcelo? Ó, Olha a responsabilidade. Então, dando início aí à nossa jornada de perguntas curiosas, quero saber de você, quero que você conte pra gente um pouquinho de como foi essa sua infância e que momento que você percebeu que você era o Marcelo. vamos lá. Nossa, pergunta difícil essa, hein? Olha, Cara, eu tive uma infância muito solitária. Fui uma criança muito sozinha, por conta de algumas vivências que eu tive, né? Passei por um abuso sexual quando tinha ali entre 6 anos e meio e 7. nossa. E a gente imagina como fica a cabeça dos nossos pais com tudo isso, né? A gente acaba se fechando um pouco mais, protegendo em excesso. Então, o meu contato, assim, um pouco maior com outras crianças e com o mundo se deu justamente com o escotismo, né? Então, quando eu tive ali o contato com outras crianças, quando eu estava fazendo parte daquela família todo sábado, né? Então, a minha infância, apesar de ter alguns traumas, né, que acarretaram até no que a gente vai conversar um pouco mais pra Sim. frente, né, sobre o processo terapêutico, eu tive uma infância de construção muito gostosa com o escotismo e de redescobrimento da infância com eles, né, que a infância não tinha somente traumas, não tinha somente dores, né, e medos. Foi ali no escotismo que, de fato, eu desabrochei como uma criança e tive a oportunidade de ter uma infância bacana, de conhecer outras crianças e outros adultos que não me ofereciam mal, né, que eram adultos que estavam preocupados com a minha formação e com o meu desenvolvimento. Puta, bem legal, hein, Marcelo? Bem legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. E como foi a aceitação da sua família quando ficou sabendo dessa sua mudança, dessa sua transição? Certo, vamos lá. Para te responder isso, eu vou vou voltar um pouquinho, né? Até complementar a pergunta que a Renata tinha feito. Mas eu tenho eu tive, né, quando criança, essa concepção de que eu me sentia diferente muito cedo. Porque eu nunca tive uma construção ali onde eu me entendi como uma mulher, né? Porque eu nasci como uma menina, né? Fui socializado, cresci como uma mulher, né? Até 8 anos atrás, até 2015. Mas dentro de mim era como se eu sempre soubesse
eu sempre fui o Marcelo, eu sempre me senti Marcelo. Só que durante alguns anos da minha existência, eu me apresentava, eu tinha de fato uma persona diferente fisicamente só do que eu tenho hoje. Sim. Mas quando a gente tá falando de encontro de nomes, foi também no escoteiro, Marcelo. Foi no escoteiro? Foi no escoteiro. Lá eu tinha um coleguinha, né, na tropa escoteira que também chamava Marcelo. Na época eu não tinha esse nome ainda. Mas sabe, Marcelo, quando a Renata chama o nosso nome, você tem aquela sensação de, meu Deus, é comigo? Isso. Era o que eu tinha com ele. E não com outras crianças que tinham o nome que eu fui batizado ao nascer. Uhum. Então eu tinha essa sensação, né, de xará, de coleguismo, de nomes semelhantes com este Marcelo. Então Legal. eu não consegui fugir do nome, o nome me escolheu, Marcelo. É um nome muito bonito, viu? É O muito sinal bonito. É muito bonito. Adoro esse nome, Eu viu? também gosto muito. Você viu? gosta? Deixa eu te perguntar outra coisa, ô Marcelo. E como é que foi o preconceito no início? Vamos lá. Acho que o primeiro contato com o preconceito, e eu acho importante lembrar o que é preconceito, né? O preconceito é a ideia que a gente concebe sobre um assunto que a gente não conhece. Isso. E o fato de a gente se fechar para conhecer um pouco mais sobre ele ou agir de forma não educada com outras pessoas a partir dessas questões que nós temos dentro de nós, né? Então, dito isso, o primeiro contato com o preconceito, quando a gente está falando de transgeneridade que eu tive, foi dentro de casa. Dentro de casa? Dentro de casa. Mas por quê? Como eu comentei um pouco antes com vocês, a minha transição começou em 2015, né? Tem quase uma década, já são 8 anos nesse processo de transição de gênero. Sim. Então tem toda uma história e teve principalmente uma construção de apresentação social do que são homens transgêneros, né? Porque a gente teve uma construção, acho que você vai lembrar até de novelas, Sim. de mídia, onde a gente conhecia a mulher trans e travesti, mas a gente não sabia que o contrário era possível. Sim. Então a gente começou a apresentar para o mundo, a gente começou a ter uma quantidade maior de pessoas nesse processo de transição há cerca de 10 anos atrás. Então, esse processo de descobrimento social da transgeneridade masculina começou junto com o meu. Então eu precisei ensinar para os meus pais o que era aquilo. Porque no momento em que eles perceberam o que estava acontecendo, eles tiveram a reação que eu acredito que qualquer pai teria e tem frequentemente, né? Que é, poxa, meu Deus, o que está acontecendo? Quem é essa pessoa que eu não conheço ainda? Quem é essa pessoa que entrou na minha casa e eu não conhecia ainda? Não porque eles tinham alguma vergonha de mim, mas é aquela sensação, Marcelo, que a gente tem do desconhecido. A gente precisa conhecer para entender, para respeitar, para construir e conceber toda uma aprendizagem sobre aquele assunto e saber o que dizer, o que não, né? Porque, afinal é isso, a redução do preconceito e o combate a ele vem com informação. Isso. Então, o primeiro contato com o preconceito foi dentro de casa, mas o primeiro reconhecimento da importância da conversa, da paciência e do estar disponível a ensinar também veio em casa. Porque a partir do momento que eu me abri para ensinar, meus pais se abriram para ouvir, meus avós se abriram para ouvir e principalmente para permitir que eu me reapresentasse. Então, foi um processo de transição não só meu, mas da minha família junto comigo, né? Imagina. Eles te apoiaram. Com certeza. Depois aí do período conturbado de entender o que estava acontecendo no começo, eu tive um apoio muito grande da minha família, de forma completa. Nesse ponto, acho que a Renata sabe até, conhece minha família, meus pais, meus irmãos. São pessoas ótimas, maravilhosas. Então, depois disso, eu sempre fui muito bem recebido, muito acalentado e muito apoiado em casa com a minha transição. Tenho uma irmã, agora ela tá com 13 anos, a Giovana. E a Giovana foi uma das primeiras pessoas a entender o que estava acontecendo. E assim, ela tava com 4 para 5 anos na época. E a gente explicou para ela, né, com o suporte dos meus pais, que já haviam entendido o que estava acontecendo, de uma forma muito simples, Marcelo. A Giovana, ela é loira dos olhos azuis. Então a gente perguntou para ela: Giovana, você gostaria de ter os olhos castanhos como os meus? E ela disse: não, eu sou feliz com os meus. A gente falou: Giovana, você gostaria de ter o cabelo curto como eu tenho? E ela disse: não, eu sou feliz com os meus. E eu falei para ela: então, Giovana, a única coisa que eu preciso que você saiba a partir de agora é que eu sou feliz sendo chamado e reconhecido como Marcelo. E a partir daquele dia, Marcelo, ela foi a primeira pessoa a corrigir sempre que alguém relembrava ali o nome anterior a este, meu nome de batismo, né? Então ela foi a primeira, ela era a primeira a corrigir,
ela era a primeira a avisar, olha, agora é Marcelo. Então eu tive aí muita proteção e muito amor familiar, né? Pra fazer toda essa construção e passar por essa transição com eles. Nossa, que legal. Que linda bom, é história. muito importante, né? Acho que não é todo mundo que tem esse acolhimento da família igual você teve, É né? muito difícil, né? Com certeza. Tem familiares que nessa hora ele larga, né? Larga e deixa a pessoa sofrer, né? Deixa a pessoa mais sozinha, né? Porque às vezes você se sentiu sozinha, como você disse lá na sua infância. Sim, E se a família não te apoiasse nesse momento, você iria estar se sentindo ainda muito mais, né? exatamente. A transição, Marcelo, ela também, você puxou o gancho aí da solidão, né? Sim. Ela também é um processo muito solitário. Porque imagina você ter vivido durante tantos anos como uma pessoa, você descobrir outra e você se questiona, como eu vou me reapresentar para todo mundo? Sim. As pessoas não me conhecem mais. Então é um caminho que você sente a solidão ali de um jeito muito, muito cruel e muito dolorido em muitos momentos. Então, para as pessoas que não têm o apoio familiar, isso se torna ainda mais dolorido, né? Isso é complicado. Se a família não estiver do seu lado, você não consegue. Só para continuar essa pergunta, você ainda sofre ainda algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação, Marcelo? Marcelo, para te responder essa pergunta de um jeito muito sincero, Sim. eu acho importante a gente ressaltar que neste momento eu vou responder por mim enquanto Marcelo somente, não em nome de toda uma comunidade. Sim. Mas eu, como Marcelo hoje, já não conheço preconceito de perto há muitos anos. Nossa, que lindo. Mas Legal. isso se deve por diversos fatores, né? Acho que principalmente por como eu me apresento e pelo respeito que eu exijo no meu posicionamento. Mas como eu disse, é algo muito individual e muito particular meu. A gente sabe aí que socialmente a gente tem o preconceito sendo disseminado de diversas maneiras, a internet, né, que nos últimos anos foi cada vez mais incisiva quando o assunto é preconceito de gênero, né? Aí a gente volta principalmente para aquela questão do desconhecimento, então o preconceito se dá muitas vezes por desconhecimento. Isso. Mas eu, enquanto Marcelo, repito, individualmente, não conheço há alguns anos o que é sentir de perto o preconceito. E te digo que é uma surpresa te responder isso hoje frente a tudo que eu já passei. Olha, Que tudo bom. que você sofreu e agora, pô, Sim. legal. E aí, Bacana. Então, continuando, você teve uma mudança radical aí na sua carreira. Porque você tava para se formar em Direito. E aí mudou completamente. E o que aconteceu que te levou a isso? Cara, nossa, foi uma mudança da água pro vinho mesmo, né? Foi. Eu saí ali do Direito, acho importante lembrar um pouquinho de como eu cheguei no Direito, né? Por conta do que aconteceu comigo quando eu era criança, ali perto de entre 2000 e 2002, né, nós não tínhamos leis semelhantes às que nós temos hoje quando o assunto é abuso e pedofilia. Então, naquele tempo, nós precisávamos que aquele abuso tivesse passado por diversas etapas diferentes, né, para ser um pouco mais classudo, para que ele fosse, de fato, considerado um estupro. Então, naquele momento, o meu foi caracterizado somente como ato de molestar, e quando a gente está falando aí do nosso Aurélio, né, o nosso dicionário brasileiro, o ato de molestar é somente o ato de romper a paciência de alguém, incomodar alguém, né? Então, não teve a caracterização adequada. E eu cresci muito cedo, emocionalmente, para compreender a sociedade, né, por conta dessa situação. Então, eu entendi muito cedo também o que era injustiça. Como nós não puníamos corretamente, como a gente não evitava que questões como essas acontecessem. Então, essa sensação dentro de mim, Marcelo, de injustiça, de buscar a justiça social, ela sempre foi muito forte e muito presente. Por isso eu acabei por fazer Direito. E eu insisti muito, hein? Porque eu comecei como bolsista da faculdade em que eu trabalhava. Depois, quando eu perdi a bolsa, eu fui fazer o Enem para conseguir continuar e comecei tudo de novo a faculdade. Nossa. E eu fiz a reta final dela somente para ter dentro de mim a paz e a convicção de que eu tinha feito o que era possível para ser a diferença. Então, apesar de não continuar atuando com o direito, eu faço parte, né, como um apoiador da Rede Feminista de Juristas, a Rede Defende, que presta apoio a pessoas vítimas de violência, vítimas de preconceito. Então, o direito serviu para mim somente como uma possibilidade de ajudar o próximo. Muitas vezes não evitando o que ele pode sofrer, mas oferecendo o apoio e a empatia que ele precisa depois que aconteceu
e o apoio que ele precisa para correr atrás da justiça de fato. Sim. Caramba, que legal essa história, hein? Legal. Sim. Mudou d'água pro vinho do direito. Você viu? Fui para tecnologia. Por quê? Aí, Isso de que eu fato, quero sendo saber. da sua pergunta, né? Por que eu acabei na tecnologia, né? Durante a faculdade, a gente sabe, né? A vida do jovem estudante é muito difícil, muito cara também, né? Uhum. Então, eu sempre tive muita facilidade com tecnologia, Marcelo. Eu acho que o pessoal que nasceu aí depois de 95 já nasceu muito com essa veia tecnológica. É o ano que eu nasci. Sim, Eu tenho certeza que foi. O ano que eu nasci, 95. É, sem isso dúvida, mesmo. dá pra Você ver nasceu até um pouco depois, talvez pelos 98, cabelos. 99. Não, foi Pelos 95, você cabelos, acertou 95 certinho, mesmo. Marcelo. Olha só, Caramba. pessoal aí. Então a gente, Marcelo, nasceu com essa facilidade tecnológica muito grande. Eu um pouco mais, porque dada a minha infância ali um pouco mais reclusa, eu tive muito acesso a computadores, né? Então tava ali na curiosidade de pesquisa, aquela internet de escada que só funcionava de madrugada, né? Isso. Então eu tava muito próximo da tecnologia desde sempre. Então, Marcelo, uma vez apareceu para mim a possibilidade de um estágio em direito, não era tão em direito, né? Para uma startup. A Pet Anjo, o nome da startup. E lá com eles, inclusive foi meu primeiro emprego depois da transição, foi exatamente em 2015. Eu fui para a entrevista e na entrevista eles me explicaram que dentro de uma startup, apesar de ser contratado como estagiário, a gente acaba tendo contato com todas as áreas, né, Marcelo? Sim. E eu sempre tive muita sede de trabalho, acho que a Renata sabe disso, ela me acompanha aí há alguns anos, eu gosto muito de trabalhar. Isso é legal. Eu sou muito feliz trabalhando, sou muito feliz sendo produtivo. Você se realiza. Nossa, demais, eu sou muito feliz em acordar todos os dias e poder te dizer que eu faço o meu trabalho muito bem feito. Isso acho é que é legal. uma paz que a gente tem quando a gente gosta do que faz, né? Com Verdade. certeza. Então, ali dentro da Pet Ange, já eu recebi, inclusive, a minha aprovação no mesmo dia. Lá dentro da empresa, eu fazia um pouco de tudo. E eu sempre fui muito curioso, eu nunca tive tempo ruim para trabalhar, né? Acho que, inclusive, é um dos diferenciais em qualquer carreira. Claro. Lá dentro, um dia, um dos meus chefes, né, um dos donos da empresa, Thiago Peterson, ele precisou se ausentar da empresa e me pediu que eu tomasse algumas ações ali dentro do Zendesk, que é uma plataforma de CRM que eu trabalho hoje, inclusive. E eu tomei essas ações, Marcelo. Eu descobri como fazer no Google, né, procurando o Helpdesk ali, as palavras-chave. Fui aprender Fui antes aprender. pra começar a fazer, né? Exatamente. E assim, na correria, na necessidade. E eu peguei gosto por isso. Eu peguei gosto por correr atrás, né? Por conseguir fazer, por aprender, por integrar sistemas. E principalmente por sentir aquela realização do trabalho concluído. Que eu não conseguia sentir no direito, né? Realização pessoal, né? Exatamente. Ali eu fui feliz. Eu percebi algo que eu gostava muito de fazer. Então, acabou que eu comecei com tecnologia nesse estágio. Foi onde eu recebi ali no meu colo, praticamente de presente do Thiago, né, meu chefe na época, uma nova profissão. E eu peguei muito gosto por Zendesk, por CRM. E entendi que aquilo faria parte da minha vida. Tanto que depois daquele momento, todos os meus empregos tinham a ver com tecnologia. E aí eu busquei uma nova faculdade, né? Fiz uma pós-graduação em banco de dados, fiz outra pós-graduação em BI Analytics e fiz, né, a segunda graduação, que foi gestão de tecnologia, para poder ser um especialista em CRM. Nossa, que legal, hein? Muito Bacana isso daí, hein, Marcelo? Agora mudar um pouquinho, né? Da empresa. Eu queria saber de você aqui sobre... Nós estávamos conversando lá fora sobre o escotismo. É isso? Você é um escoteiro, seria ou não? Isso mesmo, Marcelo. Eu sou um escoteiro há alguns bons anos já. E inclusive eu sou escoteiro aqui em São Caetano há mais de 17 anos. Nossa, onde fica? Porque você, desde de criança, você já participava, né, do grupo. Isso mesmo. Eu fui um membro juvenil no escoteiro, né? O que a gente entende por membro juvenil? São as crianças, né, de 7 a 21 anos, porque elas ainda são crianças, né, com 21 anos, que fazem parte do movimento, né? O movimento escoteiro, a gente chama de movimento porque ele vive em constante mudança, né, para acompanhar a nossa juventude. E é um movimento feito de jovens e para jovens. Então, foi um movimento que me acolheu aí no momento de tanto sofrimento quando criança. E onde eu pude ser eu, onde eu pude descobrir uma sociedade muito mais acolhedora, preocupada com a comunidade à sua volta e entender alguns valores ali que eu não conhecia ainda de perto. Olha que legal. Agora me fala uma coisa. O que o escoteiro faz
Além dos nozinhos que a gente vê lá, que eles fazem uns nós escoteiros, né? Cara, O que faz um escoteiro? Só pra gente saber. antes de te contar o que faz um escoteiro, eu vou te contar o que não faz um escoteiro. Fale. Um escoteiro não vende biscoito, Marcelo. Não vende Eu biscoito. sei que a gente vai acabar com a compreensão de muitas pessoas, com a imagem que muitas pessoas tinham na cabeça do que é um escoteiro. Mas o escoteiro não vende biscoitos. Nossa. Mas ele ajuda algumas pessoas a atravessarem a rua eventualmente. Isso é tá? verdade. Isso é verdade. A Aí, gente legal. sempre pratica uma boa ação. O que faz um escoteiro assim, de fato, ô Marcelo? De Vamos fato, lá. eles... Marcelo, para te contar um pouco do que eles fazem, eu vou te contar um pouco de como ele surgiu. Isso. O escotismo, ele surgiu há mais de 100 anos, ele surgiu ali por volta de 1917, com um militar britânico chamado Baden-Powell. Ele viveu ali durante muitos anos na guerra, e durante a sua vivência de guerra, ele teve contato com algumas tribos africanas, né? E unindo todo o conhecimento militar que ele tinha e as vivências que ele recebeu aí de diversos povos diferentes ao longo da guerra, ele entendeu que ele precisava fazer algo pelo planeta, pelos jovens, pelo futuro, né, Marcelo? Uhum. Então, ele começou a escrever, né, a estruturar ali um movimento que buscava formar os jovens, né? Não com um ensinamento completamente militarizado, mas com os conhecimentos que os militares tinham e possuem. De disciplina, né? De disciplina, de convicção, de resistência, de sobrevivência. Mas também uniu tudo isso com outros conhecimentos e outras necessidades. Para te exemplificar isso, o símbolo escoteiro, né, são os 3 dedos levantados, o lobinho são os 2 dedos, e os 3 dedos têm um significado: Deus, pátria e família. Então, o que a gente quer dizer com esses 3 significados? Que o escoteiro tem uma espiritualidade, importante lembrar que o escotismo não tem religião, mas a gente convida os jovens a entenderem e respeitarem a sua espiritualidade, seja qual for. A pátria sempre, porque o escotismo ali, vocês vão provavelmente recuperar aí um histórico mental quando a gente fala de escotismo, de bandeiras, de hasteamento e arreamento de bandeiras. Então, o escotismo, como ele é feito em prol da nossa comunidade, a nossa comunidade macro dentro de um país é a nossa federação, a nossa pátria. E também o escoteiro ele é preparado para servir a sua nação também. Então, por isso também a pátria. Pô, legal. E a família, que é a nossa entidade fundamental, acredito, de qualquer círculo social que a gente viva, também é respeitada e também se faz como um pilar do escotismo. Porque o escotismo ele é para a família também, não somente para o jovem. Então, dito isso, a ideia do escotismo não é somente ser um ambiente recreativo para o jovem, tá? O escotismo, ele vem para a vida das crianças, né, ali entre 7 e 11 anos no primeiro momento, como uma primeira possibilidade de contato com a natureza, de contato com algumas regras, né? O lobinho tem algumas regras, então ele ouve sempre os mais velhos, né? O lobinho diz sempre a verdade. Então a gente desenvolve um trabalho com essas crianças, óbvio, sempre em volta dos ensinamentos escoteiros que Baden-Powell nos ofereceu, e também desenvolvendo essas crianças para uma convivência na natureza também. Então a gente tem muita coisa ali. A gente tem a compreensão da democracia, que eles precisam chegar a um consenso juntos e respeitar a individualidade de cada um deles. Nós temos a preparação para a sobrevivência na natureza desses jovens, que aí entram os nós que você gosta tanto, Marcelo. Nós, Eles aprendem desde cedo os nós e as amarras, né? Porque o nó, ele serve pra gente unir 2 cabos. Quando era pequeno, eu tinha um manual, que era o manual dos escoteiros mirim. O escoteiro mirim, né? Da Disney. Isso. Que Eu tive também, tentei, Marcelo. putz, eu tinha isso daí. Eu sempre Pô, quis aprender, nunca Foi consegui quase fazer. um escoteiro. Aí, quase. Tentei fazer o nó, mas não saiu. Não saiu. Isso aí a gente te ensina depois. A gente pode te receber lá pra te ensinar a Pô, fazer legal, alguns nós, já tá combinado As já. crianças, assim, de 7 anos já sabem te ensinar alguns, tá bom? Nossa senhora. Então, Marcelo, a gente existe na vida dessas crianças para oferecer essa segunda família para elas. Então, a gente não vende biscoitos, mas a gente colabora para a formação desses jovens e o preparo para que eles vivam em comunidade, para que eles sejam aptos a servir a sua comunidade também. Legal. Só mais uma pergunta, agora é mais uma curiosidade. Existe uma hierarquia lá, tipo uma graduação, que eu vejo às vezes um com um cordão diferente, com algo assim, né?
que o outro não tem. Então eu tava com essa curiosidade aí. Sim. Nossa, Marcelo, uma pergunta excelente. Não esperava receber. Acho que você estudou bastante o assunto antes, inclusive. Manual dos escoteiros mirim. Poderosíssimo, aí, hein? Manual. Vou deixar aí de dica pra galera Pato dar uma Donald lida, aí. né? Mas a gente não chama de hierarquia. Porque ali eles estão todos no mesmo nível e são tratados todos da mesma maneira, né? Óbvio, respeitando as suas individualidades, mas todos recebem ali dentro as mesmas oportunidades. Nós temos alguns tipos de graduação, se é que eu posso chamar assim, por ramo, né? Cada ramo que eu digo é o ramo lobinho, né? Que é separado por idade, de 7 a 11 anos. Uhum. O ramo escoteiro, de 11 a 15 anos. O ramo sênior, de 15 a 18 anos. E o ramo pioneiro, de 18 a 21. Então, dentro de cada um desses ramos, Marcelo, nós temos algumas certificações que esses jovens podem receber. Então, nós temos a certificação máxima do Lobinho, que a gente chama de Cruzeiro do Sul, né? Que ele precisa passar por diversas etapas, conseguir especialidades. Especialidades são como nos filmes, tá, Marcelo? Eles recebem ali pra colar no uniforme. É bem legal. Eles aprendem a fazer uma fogueira lá ou não? Aprende, a gente tem especialidade de fogo também. Olha que legal, olha. Tá vendo? Na tropa escoteira já, né? De 11 a 15 anos. Nós temos o escoteiro da pátria, que é o máximo também que eles podem chegar. E tem alguns cordões, viu? Você acertou aí. Acertei, eu vi. A gente tem o cordão verde e amarelo, né? Que é o primeiro que eles atingem. Depois o vermelho e branco. E aí sim, o escoteiro da pátria. No ramo sênior nós temos também algumas possibilidades aí que eles podem alcançar, e no ramo pioneiro também. Mas é importante lembrar que no ramo pioneiro, o objetivo do pioneiro, né, de 18 a 21 anos que a gente está formando, é que ele sirva a sua comunidade. Então também é um dos primeiros momentos, Marcelo, onde ele perde todas as suas especialidades, né? Porque ele vai se tornar um chefe escoteiro em algum momento, né, se assim desejar. E o chefe escoteiro, ele não carrega especialidades no braço. Porque o nosso movimento é feito para os jovens. Então, são os jovens que precisam alcançar e demonstrar o que fizeram. Então, se a gente tem algo próximo de uma hierarquia ali, são os chefes escoteiros que são responsáveis pelo desenvolvimento dessas crianças. E para ser um chefe escoteiro, Marcelo, não basta só vontade. Não é necessário ter vivido como um membro juvenil, tá? A família pode fazer parte do escotismo e ser até um chefe escoteiro. Legal. Mas para ser um chefe escoteiro, a gente precisa passar por diversos cursos, treinamentos e certificações, principalmente aí em relação à proteção infanto-juvenil. A gente precisa estar apto a proteger essas crianças e conhecer muito bem o ECA. E nós temos cursos preparatórios que vão te dizer aí qual é a aptidão desse chefe, né? Qual nível ele tem ali de responsabilidade com essas crianças. Então, a gente Posso te interromper um pouquinho? Claro. O que é o ECA? Só pra explicar, porque eu fiquei meio assim, acho que o pessoal também deve desculpa. ter ficado. Eu fiz cara de paisagem. Eu falei, Porque eu vamos achei que perguntar o que eu passei que essa é. folha lá do manual, eu não lembro. Pô, não tava no escoteiro mirim não esse, lembro, né? essa aí eu esqueci. Marcelo, Renato, desculpem, né? A veia aí de um formado advogado em algum momento, que acaba falando mais alto, né? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente já tá falando de leis aí de proteção infanto-juvenil de fato. Nós, como chefes escoteiros, precisamos conhecer essas leis e principalmente respeitá-las e fazer com que sejam respeitadas por todas as pessoas em volta desse adolescente. Então, a gente precisa estar preparado. Sim, para se responsabilizar, né? Exatamente, para nos responsabilizarmos sobre essas crianças e para oferecer segurança para elas, né, Marcelo? Sim. Quando a família oferece esta criança ao movimento escoteiro, né, quando ela leva até nós para que a gente colabore com a formação dela, a família está confiando em nós como chefes escoteiros e como formadores. Sim. Então a gente precisa estar preparado, né? Claro. Não basta só vontade. Com Isso certeza. mesmo. Agora eu quero perguntar uma coisa também. Quem Mas tá nos assistindo Tá aí. perguntando hoje, hein? Não, eu tô curioso. A criança quer entrar no escoteiro. O que ela tem que fazer? Marcelo, ela precisa só de vontade. Só de vontade? Só de vontade. Os pais que quiserem saber um pouco mais sobre o movimento escoteiro, eles podem buscar o escoteiros.org.br. Legal. E lá, basta colocar seu CEP e o próprio site vai te direcionar para o grupo mais próximo da sua residência. É importante lembrar que nós temos diversos grupos aqui em São Caetano. Olha, quantos nós temos aqui? Mais ou menos. Cara, a gente deve ter uma média de 4 a 5 grupos aqui em São Caetano. Nossa. A gente tem o GESFA, né, o São Francisco de Assis, do qual eu faço parte, aqui em frente,
temporariamente, fica? né, em frente à estação metroviária. É isso que eu queria falar também. Termina seu raciocínio que nós vamos conversar a respeito disso. Beleza. A gente tem o GESPA, que tá aqui em frente à estação, né? No centro de São Caetano do Sul. Nós temos o Grupo Alvorada, temos também, se eu não me engano, o Grupo João Ramalho, todos eles aqui dentro de São Caetano. Então, para as famílias que querem conhecer um pouco mais sobre o movimento, acho que o mais interessante para um primeiro contato é o site. Uhum. Mas vale lembrar também que nós, no São Francisco de Assis, estamos sempre abertos aí, todos os sábados, a partir das 2 da tarde até as 6 horas da tarde, vocês vão nos encontrar lá, para discutir um pouco mais, entender o que é o movimento escoteiro, assistir às nossas atividades, que é possível também, e até tomar um café, viu? O nosso café lá é maravilhoso, É bom? Marcelo, você tá convidado. Ah, eu vou ir lá. Eu tenho uma dúvida. Por que você acha que não é tão, assim, difundido isso? Porque eu conhecia, porque eu estudei ali de frente, né? Então eu via, mas achava que só existia aquele. Né? Não conhecia tantos, assim, dentro de São Caetano. Por que você acha que não é tão conhecido ainda? Eu sempre quis entrar ali, mas às vezes quando eu passava tava fechado. Aí, depois eu entro. É que durante a semana a gente durante tá a semana, fazendo outras coisas. Verdade. Mas vamos lá. Eu acredito que a gente tem alguns fatores aí para esse desconhecimento. Acho que o primeiro deles é a falta de abertura que a gente tem para apresentação desses movimentos, né? Em diversos momentos que nós temos a oportunidade, né, em festas, por exemplo, né, de todas as prefeituras, eu estou dizendo, acho que a gente poderia ter um pouco mais de espaço dentro de cada um desses eventos. Verdade. Os grupos escoteiros de São Caetano, você vai poder vê-los aí normalmente no 7 de setembro, né, no desfile cívico, a gente tem espaço para que eles se apresentem, ali eles fazem o desfile junto com as escolas, mas a gente poderia ter um apoio muito maior, sabe, Marcelo? Sim. Uma visibilidade muito maior, dado a valiosidade do trabalho que a gente oferece para a sociedade como um todo. Então eu acredito que faltam parceiros aí, talvez até patrocinadores às vezes, mas principalmente um apoio ainda maior governamental. Eu só abrindo um parênteses, nós aqui do São Caetano Debate, nós abrimos os nossos microfones para vocês dos escoteiros aí que quiserem utilizar para falar de eventos, difundir alguma informação, desde já estou deixando aberto para vocês. Poxa, Marcelo, já vou pegar esse gancho então. Pode. E contar aqui para os seus ouvintes, que eu sei que não são poucos, que a partir que no dia 30, na verdade, nós teremos aí no GESP, a partir das 2 horas da tarde, a Festa da Primavera, para arrecadar fundos, inclusive, para o nosso grupo, principalmente porque em breve a gente vai precisar reconstruir a nossa sede, encontrar um novo lugar. Então, a todos que quiserem fazer parte dessa grande festa, por favor, sigam a gente aí no Instagram, GESFA09. Vamos deixar anotado aqui e também vamos deixar no Instagram. Vamos. O pessoal já saber. Agora sim nós vamos pegar na ferida. Você já me falou 2 vezes aí que você está perdendo, vocês vão perder o local onde vocês se encontram. E ali é antigo, né? Quanto tempo vocês estão ali? Isso mesmo. Poxa, Marcelo, a gente tá ali há muitos anos, né? Só de história de anos que a gente existe, né, no grupo, nós temos mais de 72 anos. Nossa. Enquanto o Grupo Escoteiro São Francisco de Assis, né? Tanto que o numeral que nós carregamos no braço é o 09. Nós somos um dos mais antigos aí no Brasil. A gente corre, né, com diversos outros grupos que são centenários aí. E a gente vai perder. Exato, a gente vai perder a sede, nós ficamos locados, né, por enquanto, abaixo do viaduto, em frente ao USCS, né, próximo da estação que eu comentei contigo. Sim. E é um espaço cedido pela Prefeitura de São Caetano, né. Então, a partir do momento que é um espaço cedido, a gente pode precisar devolver a qualquer momento. E é o que Mas já pediram? Solicitaram, já a gente tem conversado, né, para solicitar um novo espaço de sede. Nós ainda não temos certeza de onde será, ou se a gente terá, né, um novo espaço cedido, mas vale lembrar que mesmo que a gente tenha um espaço cedido, a construção vai acontecer por nossa conta. Então a gente vai perder um pedaço da nossa história, né, com o pedido, né, de reintegração desse ambiente que é o nosso grupo, que é a casa da nossa família, que carrega a nossa árvore do GESFA enorme. Convido a todos os ouvintes passarem ali na frente e sentirem o poder daquele ambiente, da familiaridade que ele traz e o tamanho daquela árvore gigantesca que carregou grande parte da nossa história e abrigou acima dela grande parte dos nossos jovens. Até tô me emocionando um pouco. Claro, Eu lembro que eu passava ali no viaduto e eu via lá embaixo, às vezes. Sim. As crianças ali sempre faziam uma fogueira círculo, na árvore. Exato.
faz parte da história de São Caetano também, Faz. né? A existência do São Francisco de Assis. Então a gente tem passado por esse momento delicado, é uma perda muito grande, traz um aperto no coração muito grande, Marcelo. Sim. Porque aquele ambiente é a casa de muitos jovens. Foi a minha casa. Foi há 70 Enquanto- anos, quantos jovens não passaram por ali? Diversos. Foi... E que estão até hoje, acho que dentro de São Caetano, fazendo um papel muito bem feito E com os aprendizados. Quem que estiver aí tiveram, nos né? ouvindo, do São Francisco, né? Isso mesmo, São Francisco de Assis. Olha, nós temos que lutar para conseguir uma sede nova, já que eles vão Com precisar certeza. ali. E você pode contar com a gente. Muito Nós obrigado, vamos deixar Marcelo. aqui já escrito no nosso canal, para quem puder nos ajudar, quem tiver um conhecimento aí na política, né? Por favor. Um vereador, que agora tem um monte, né? Sim, Vereador. tem vários, Já né? aproveitem Olha, para nos ajudar. Eu vou deixar Pra entrar aí, em ó, um contato. recado aí, entrar em contato com a gente, que nós favor. vamos intermediar, se for o caso, para ajudar vocês nessa causa. Com certeza. Não vamos deixar, não. Muito obrigado, Marcelo. É muito importante para mim, enquanto pessoa, enquanto chefe escoteiro, enquanto membro de São Francisco de Assis, saber que tem pessoas que estão dispostas a lutar pela nossa causa e a colaborar com a reconstrução da nossa casa. Claro, pode contar com a gente. Como eu estava dizendo, o GESFA, ele não é só uma casa para mim. Ele é uma casa para todos os jovens que precisaram ou quiseram uma segunda família. Ele é o ambiente onde a gente pode se redescobrir enquanto pessoa, onde a gente pode ter contato com o mundo à nossa volta e com outras pessoas que estão ali para fazer um trabalho bonito, para Sim. colaborar com a criação e com o desenvolvimento dos jovens, né, Marcelo? Eu costumo dizer que o escotismo me salvou de diversas formas. Com tudo que eu passei quando era criança, com todas as dificuldades que eu enfrentei nesse processo de descobrimento, ter aquela família, ter aquele ambiente de acolhimento foi o que me salvou. Sim. E bons amigos, né? Claro, isso é claro, muito os bom. amigos são Sim. importantes na vida. Temos perguntas ainda. Então, só vou deixar aqui mais uma vez, hein, ó. No último podcast, no primeiro, nós viemos com o caso aqui da menininha, da exclusão do balé, e nós conseguimos. Muito bom. Nesse agora, Já no deu segundo, certo. nós estamos aí com essa missão aí do local pro próximo acolhimento A próxima casa Pra do São próxima Francisco casa de Assis. do São Francisco de Assis. Eu espero aí quem estiver nos assistindo que nos ajude. Nós vamos atrás aí da pergunta aí, pra gente obter uma resposta legal pro local de vocês. Muito bom. Puxando Tenho uma certeza, esse- né, Marcelo? Esse Claro. gancho a gente conseguiu, através de patrocínio aí, as aulas de balé, né? Isso, pra Thalita, que vai iniciar as suas aulas, a gente vai gravar tudo e passar no nosso canal aí, pra quem nos acompanhou, ver aí o acompanhamento dela aí também. Aproveitar o gancho que deu uma parada aqui, ó, não posso esquecer aqui do Grupo Serialista Brasil, ó, e tá com a gente aqui, nos ajudando aqui no segundo programa nosso, o Haroldo ali, ó, tá mais presente do que eu quase no programa, todos os programas ele tá a aqui, gente ó. bem, assim, mal acostumado, né? Haroldo, Comendo esses negocinhos gostosos. pode mandar aqui mais. Toda segunda e quarta nós estamos aí. Eu quero o Serialista Brasil aí, ó. Nos apoiando nos petiscos, hein? Te dizer, Marcelo, que como Masterchef, eu devo dizer que o preparo aqui foi muito bem feito, hein? Você o sabor gostou? é incrível. Ó, tá grande direto do parabéns Masterchef, hein? Não Olha é qualquer só, Masterchef, é finalista. Vou ter que aumentar o cachê depois dessa propaganda, Vai hein? ficar mais caro, Vai hein? ficar mais caro. Mas vamos passar para a próxima pergunta, Renata. Vamos lá. Você, no começo, falou, né, dos seus processos aí terapêuticos. Como eles se iniciaram, quando você viu que precisava de ajuda, né? Porque todo mundo precisa, aliás, mas a gente tem que ter um momento para descobrir isso, né? Sim. Cara, acho que falar sobre processos terapêuticos é um dos meus assuntos preferidos. Ah, pode ir. E ele carrega muito das mudanças da minha vida também, principalmente aí de carreira, mudança de casa. Acho que para começar a falar de processos terapêuticos, eu vou pegar seu gancho, Rê, que foi muito importante, e lembrar que a gente não precisa de uma dor latente ou de um trauma latente para procurar terapia. A terapia é um canal que a gente tem de autoconhecimento, porque antes de se apresentar para o mundo, faz sentido que a gente entenda como a gente se apresenta, por que a gente se apresenta dessa forma, para que a gente entenda como a gente reage aos desafios que a vida traz para nós, né? Como nós enfrentamos e passamos por cada um deles. Então, aproveitando o gancho, Rê,
Vou aproveitar também que eu comentei sobre amigos e da importância deles na nossa vida. E agora eu vou puxar a sardinha, Marcelo. Você tem uma filha maravilhosa, Fica né? à vontade. Até hoje eu nem conheci ela aqui. Quando chegou no programa, eu falei, quem será? O Pina Beauty está me patrocinando. Ó, estou hoje belíssima. Espero que nos próximos... Vamos deixar Eu aqui também, esteja ó. também. O Pina Beauty. Ajuda a gente aí Você também, viu? quem tiver precisando. Mas acho que para além, né, de todo o trabalho que a Alpina Beauty fez aí, que foi um trabalho maravilhoso, a Renata tem um coração incrível, né, Marcelo? E eu preciso falar dela quando o assunto é o meu processo terapêutico. Claro. Eu busquei terapia há um pouco mais de 5 anos, ainda 2 anos depois do começo da transição, né? Porque, como eu disse, a gente passa por processos onde a gente não entende o que está acontecendo. Eu mesmo não entendi o que estava acontecendo com a transição durante muitos anos. E te confesso, Marcelo, eu fui contra a minha própria transição durante muito tempo. Eu relutei porque eu falava, poxa, eu não posso estar me sentindo assim, eu não posso ser tão diferente. Nossa. Então eu lutei muito contra a minha própria transição. E eu a aceitei quando eu percebi que eu não tinha opção. Ou eu me apresentava como eu me sentia, ou eu viveria uma mentira para sempre. Se é que eu viveria para contar essa história. Então, eu precisei aceitar o meu processo, mas mesmo tendo aceitado ele traz outros grandes traumas, outras dificuldades, né? E foi o que eu percebi ao longo do começo da transição. Logo no começo da transição também foi quando eu conheci a Renata, pela minha mãe. Foi? Um beijo pouquinho depois. para ela, pra Jane, que trabalhou comigo, maravilhosa, enfermeira. E agora tá indo pro lado da estética também, viu? Tá, Eu também. Eu só tô de olho nela, Já tá Olha. fazendo botox, hein? Isso mesmo. Conheci a Rê pela minha mãe e a gente se aproximou muito rápido, né, Rê? Era um momento também, Marcelo, onde era muito difícil pra mim me apresentar pras pessoas, né, Rê? Era difícil me acessar, Marcelo, porque eu ainda tava me descobrindo. Uhum. Então foi quando eu procurei ajuda, quando eu não estava me reconhecendo, quando as dores estavam tomando uma proporção muito grande. E eu procurei primeiro uma psicanalista. Foi Renata Passini, minha primeira psicanalista, mais uma Renata na minha vida, né? Olha só. E no ritmo em que a gente começou ali, esse mergulho dentro de si, porque é isso que é a terapia, né? É um mergulho dentro de si para entender os seus processos e as suas reações. O ato de mergulhar dentro de si faz com que muitas feridas fiquem mais ainda evidentes, né? Mais latentes. Então foi um processo também muito dolorido, Marcelo. E é aí que entra a Renata. Dentro desse processo dolorido, onde a gente enfrenta outras dores, na verdade já conhecidas, né? Que estavam ocultas ali dentro de nós, fica muito difícil acordar mais um dia. A gente enfrenta essa dificuldade. E é quando entram os amigos, como a Renata. A Renata, ela me recuperou, Marcelo. Caramba. De uma dor muito forte, muito profunda, no momento onde eu não estava me reconhecendo. Ela me mandou uma mensagem no Instagram e falou, cara, eu tive uma experiência incrível e eu só consegui pensar em você. E eu falei, o que essa doida tá falando, né? Me mandando uma mensagem de madrugada, falando que teve uma experiência incrível que lembrou de mim. Eu falei, meu Deus, aonde ela está? A Renata passou por uma experiência, né, que a gente chama de leader training, né, um treinamento para líderes, que é um mergulho de um final de semana completo dentro de si, dos seus traumas, e um treinamento intensivo de como você lida com eles. É um olhar 360 graus para toda a sua vida, Marcelo, porque você vem fazendo dela, como você reage a ela e quem tá caminhando com você. E, cara, como eu te disse, a Renata, ela foi... A gente teve esse relacionamento muito rápido, né? Essa amizade se cresceu muito forte e foi um estabelecimento de confiança muito rápido e acredito que mútuo, né? Então, quando ela me falou disso, eu não fazia ideia do que era, porque ela também não podia me dar detalhes. E eu falei, cara, se tá vindo dela, é minha amiga e eu confio tanto. Ela mandou uma mensagem pra você à noite. Ela mandou uma mensagem pra mim de madrugada, eu só vi no dia madrugada. seguinte. E aí, falando assim, misteriosa, tive uma experiência incrível, vivi algo maravilhoso e pensei em você. Falei, cara, o que tá acontecendo? Né? Perguntei pra ela, falei, mas o que aconteceu? O que é? Onde é? Sabe o que ela me respondeu, Marcelo? Eu não posso te contar nada. Você deve estar nesta data e neste local, porque eu vou te levar. E você foi me buscar em casa, né? Fui, levei lá. Foi até lá comigo. E, Marcelo, ali foi um dos momentos de virada de chave na minha vida. Foi um momento, inclusive, que eu tava
com muitas dúvidas sobre o trabalho, sobre a mudança de carreira, né? Eu já estava atuando na tecnologia, mas estava finalizando direito. Muitos conflitos, como qualquer jovem tem, né, Rê? Com família, com a sociedade, de relacionamentos. E todos eles estavam praticamente me afogando, apesar de eu ter ali iniciado um processo terapêutico. E a Renata veio como uma luz no fim do túnel, como uma cordinha que puxa a gente de um buraco, de fato, sabe, Marcelo? E me mandou para esse treinamento, que foi onde eu tive a oportunidade de olhar a minha vida como espectador. De redescobrir como eu poderia mudar a minha realidade, como eu poderia trabalhar em mim para que eu vivesse plenamente os meus sonhos e as minhas vontades. Então, pegando o gancho aí do processo terapêutico, de toda a importância que ele tem para nós, a gente tem junto com ele a importância de grandes amigos, que recuperam a gente de dores muito grandes e têm a capacidade de colaborar com a construção de uma vida plena, da vida que a gente sonhou, da vida que a gente desejou, e de mostrar que é possível, né? Claro, Isso mesmo. Que processo foi esse aí, Renata? É o Leader Training, é um treinamento muito bacana. São 3 dias lá, desligado do mundo. Mas como eu também tive uma transição aí de carreira, Sim. né? E eu fiquei um tempo meio abalada, eu fui atrás de ajuda, né? Sim. E aí, quando eu vi um amigo meu na situação que eu vi, que não era uma situação de felicidade, né? Eu falei, eu acho que ele precisa disso também. Porque se me ajudou nessa condição que me ajudou, pra ele também vai ajudar. E aí eu cheguei em casa e mandei mensagem pra ele. Eu falei, não, eu vou te buscar e vou te levar. Vou te levar e vou te buscar. E eu levei, eu busquei. E aí... Mas eu não posso te contar o que vai acontecer. E aí, ele foi finalista do MasterChef. Mentira, gente. Mas, olha só. Mas vale né? lembrar Vale que lembrar. a coragem de me expor pro mundo, a coragem de enfrentar um desafio como é o MasterChef, a gente não conhece como acontece ali por trás das câmeras, né? É isso que eu queria saber. Agora que vocês já puxaram o negócio do Já MasterChef, vamos eu na corda aí. eu tava curioso pra saber como é que você chegou lá no MasterChef. O que você fez? O que te levou lá no MasterChef? Pô, Marcelo, agora eu vou te contar um segredo Conte. que quase ninguém sabe. Pra participar do MasterChef, eu sempre cozinhei muito, né? A Renata sabe. E eventualmente a gente gosta de ter uma curtida ali. Então a gente compartilha no Instagram que a gente cozinhou, né? Olha, Então, as pessoas que me tinham nas redes sociais sabiam que eu gostava de cozinhar e que eu cozinhava bastante. Então, um dia eu recebi uma mensagem de um amigo, Paulo Vaz. Ele faleceu, tem aí mais ou menos 2 anos. Mas na época ele me mandou uma mensagem e falou, cara, tô com um contato aqui direto do MasterChef e eles estão procurando gente aí pra cozinhar. Você quer que eu faça a ponte? Então, graças a este amigo, que infelizmente não está mais aqui, eu tive a oportunidade de fazer a inscrição, de mandar a minha inscrição, saber que o processo estava aberto e ser selecionado. Então, eu só participei do MasterChef por conta desse amigo que lembrou também carinhosamente de mim. e aí você participou na seleção antes? Como é que era? Antes Cara, de entrar lá como é que era a seleção? Aí é outro segredo, hein? Eu vou ficar só um adendo, assim, que eu não sabia, descobri essa semana. Que são muitas pessoas, muitas etapas, até aparecer lá a quantidade de pessoas recebendo a colher. É muita gente. É muita gente. E principalmente naquela temporada, né, de 2020, a gente estava passando pela pandemia. Sim. Então, acho que para além de todas as pessoas que já conheciam o programa e já tinham vontade de estar lá, tinha também todas as pessoas que de repente descobriram que cozinhavam. Então, também gostariam de estar lá. Então, a gente teve muitas inscrições. Digo que estar lá já é uma vitória. Sim. Como a Renata puxou, a seleção conta com diversas etapas. A gente precisa cozinhar diversas vezes, manda vídeos, e a gente precisa ir passando por essas vídeo etapas. ou é pessoalmente lá? Na época da pandemia foi por vídeo, né? Porque a gente precisava Sim. ter uma interação social mais comedida e limitada. Uhum. Mas hoje nós temos etapas tanto por vídeo quanto etapas presenciais. Até Entendi. chegar no programa, até entendeu? chegar de fato ao programa. Porque Legal. quando começa o programa, antes, teve muitas, né, seleções aí antes Pra disso. chegar ali, toda aquela equipe, a gente deve ter vencido pelo menos umas 500 pessoas. Bastante gente. E aí, vamos lá, aí entrou. Como é que ficou o frio na barriga? Como é que ficou a expectativa lá dentro? O que você passou? Cara,
Eu tremia Conta demais. Eu sou nervoso, né? Eu sou ansioso, Cara, quando eu tenho algo muito legal, muito grande pra fazer, eu fico me tremendo. Você parece um pincher nervoso, Marcelo. E lá não foi diferente. Quando a gente chegou lá, a gente não sabia o que a gente ia cozinhar. Os nossos telefones são guardados, né, junto com toda a produção. Então a gente não tem nem como pesquisar as receitas. Ou você tem a receita na cabeça, ou você vai ter que improvisar ali na hora. Então o nervosismo é muito grande, mas eu acredito que as coisas acontecem na hora certa. Então eu já tinha passado pelo Leader Training, a Renata já tinha me dado esse grande presente. Então, apesar de estar nervoso ali naquele momento, eu consegui raciocinar ainda, respirar fundo e cozinhar. Que é o nosso maior desafio ali, né? Dentro de uma hora e meia. E é só esse tempo que a gente tem mesmo, hein, Marcelo? A curiosidade minha, porque eu não acompanhei muito. Dificilmente eu consigo ver televisão. Mas você fazia o programa, ia embora, ou eram vários programas gravados? Como é que era? Vamos lá. Na pandemia, por conta da necessidade de ter menos interação social, nós tivemos um grupo de pessoas por episódio, né? Então, a competição acontecia e se encerrava no mesmo episódio. Mas a gravação acontece em mais de um dia, né? Então, a gente gravou a primeira etapa e depois voltou no dia seguinte para gravar a segunda prova, né? Por episódio eram 2 provas. Então, a gente tem um tempo ainda que a gente retorna para casa e volta para lá, ou pro hotel, né? Quem não era de São Paulo, no caso. Para que a gente possa cozinhar. É muito tempo de gravação, apesar de ser, de fato, aquele tempo cronometrado que eles mostram, né? Realmente a gente só tem aquele tempo para cozinhar, mas as gravações, as correções, etc, levam muito mais tempo, né? Teve alguma coisa ali que não apareceu, que você achou engraçado, que aconteceu, pra dividir com a gente, porque nós somos curiosos. Cara, não você tá com perguntas ótimas hoje, hein? Nós somos curiosos, nós... Meu, ali eu acho que tem algo muito engraçado que aconteceu. Tinha uma participante que chama... Tinha não, né? Tem, porque ela existe ainda, né? Ainda bem. Um beijo, Flavinho. Tem uma participante que participou comigo desse episódio que chama Flávia. E a gente não dividiu o mesmo camarim. Nós só nos vimos a primeira vez quando a gente já tava ali na salinha preta antes de entrar pra gravar, né? E a gente se olhou e sabe quando você sente uma proximidade com a pessoa? E ela falou, você já foi escoteiro? E aí eu sou escoteiro, e você? E ela também era, só que de Indaiatuba. Parece que a gente se reconhece, né, Marcelo? Verdade. Eu falo que toda essa formação social que a gente passa no escotismo, ela fica muito presente na nossa vida. Não à toa a gente se reconheceu assim, sem trocar uma palavra antes disso, né? Então acho que o fato mais curioso que eu vou ter dali do Masterchef foi esse auto-reconhecimento, né, de 2 escoteiros, pré-gravação, com a Flavinha. Um beijo aí pra ela de novo. E na final? Quando você tava lá na final, quase lá, que prato que você fez? Como que foi? O nervosismo? Cara, o primeiro prato que eu fiz foi doce. A Renata sabe que eu gosto muito de confeitaria, né? De cozinhar doces. Então eu fiz um pavê de 3 chocolates. Então eu fui tranquilo, né? Na primeira prova eu tava em casa, deu tempo até de limpar minha própria bancada, né? Pra não ficar ocioso. Foi super elogiado pelos... Foi. Por pouco, né? Jacan... Quem que era? Era o Jacan? Jacan, o Fogaça e a Paola. E esse Fogaça, ele é bravão mesmo? Cara, só face. Só face. Agora o cara ele vai voltar. Ele é fofo, Ele é fofo. É muito importante lembrar também, né, que assim, o personagem que eles têm se deve pelo Masterchef, né? Sim. Então, ele é um cara muito solícito, muito educado e muito carinhoso também. A Paola também faz questão de passar ali enquanto a gente tá cozinhando, mesmo quando as câmeras não estão próximas a eles, né? Pra conversar com a gente, pra saber um pouco mais de quem nós somos e da nossa história. Então, acho que para além da experiência gastronômica, saber que aquelas pessoas têm um coração tão bonito e estavam tão dispostas a realmente conhecer as pessoas que estavam ali, foi um presente, uma surpresa muito bacana. Caramba, que legal. E aí você chegou na final? Cheguei na final. Não fui tão bem na final, né? Faltou um pouco de sal no meu prato. Eu fiz mesmo? ali uma panqueca, cara. Eu tava cansado já de fazer panqueca pra minha família. E errou bem na final a panqueca. Cara... Só o sal, pô. Só o sal, pô. O tempero tava maravilhoso. O problema é que eu não achei o sal normal, né? Aquele mais fino de cozinha. Tinha só sal grosso. Sal grosso demora pra salgar, né? Então não pegou tanto sal ali, infelizmente.
Mas eu acho que é de paladar, né? Uma pessoa que tem hipertensão teria gostado do meu prato. Pois é. Tem essa desculpa, você podia ter usado essa desculpa. Era um prato para pessoas com necessidades, né? É Um lógico, prato mais você focado num pensou em público. todo mundo. Inclusão, né, Marcelo? Ou então, nós estamos falando de inclusão, você já estava aí pensando Tava nisso. incluindo o pessoal que tem hipertensão, né? Só que não entenderam assim, infelizmente. Passou. Agora, a última perguntinha sobre o Masterchef. O que o Masterchef fez na sua vida depois? Te ajudou em algo? Te trouxe mais experiência? O que você ganhou ali com o Masterchef? Marcelo, com o Masterchef, o meu maior ganho foi ter uma redução ali no nervosismo para falar com pessoas, no nervosismo para lidar com câmeras. Mas, para além dessas pequenas mudanças, né, que a gente tem no nosso perfil depois de uma experiência tão grande, eu acredito que é um divisor de águas para entender que nós podemos realmente tudo aquilo que a gente deseja, que a gente imagina e que a gente corre atrás. E independente do resultado, que todos nós que nos dispomos a viver os nossos sonhos plenamente, somos vencedores. Sim. Então, chegar até ali, entender que eu fui capaz de chegar até lá, que eu venci tantas pessoas para estar ali, e que era um sonho possível, foi um divisor de águas. A Renata sabe, né, que depois do Masterchef, inclusive, eu tive um decolar muito grande na minha vida profissional. Eu saí de casa, eu fui morar sozinho, construí a minha casa, casei. Legal. Então, todo o processo terapêutico, o leader training, a experiência do Masterchef e principalmente o continuar na terapia, porque eu continuo com uma terapeuta maravilhosa, Carol Veri, inclusive arte terapeuta. Olha que legal. Toda essa construção, né, junto com o evento grande do Masterchef, permitiram aí lidar um pouco melhor com momentos de tensão, ter respostas, né, um pouco melhores a momentos de pressão. Então veio aí como um divisor de águas, de fato, né, onde a gente passa a ter um pouco mais de controle sobre as nossas emoções, sobre a paciência e o tempo de fala. Acho que é o nosso principal ganho que a gente tem aí, saber lidar Você com essa acreditou em pressão. você, né? Ficou uma mensagem aí pra quem tá nos assistindo aí, acreditar no seu sonho e persistir, né? Com certeza, Marcelo. Não só pelo Masterchef, né? Mas acho que todo o meu processo de vida me fez reforçar que, de fato, a gente pode tudo aquilo que a gente deseja. Então, a partir do momento que você tem convicção, que você entendeu qual é o seu sonho, que você entendeu quem você é, basta você olhar fixo pro objetivo e continuar caminhando, porque ele tá ali te esperando. É uma história de vida sua, de superação, de conquistas, de vitórias. Parabéns, Marcelo. Maravilhoso. Então, para ir finalizando, mais uma pergunta aqui. Depois Várias de perguntas você ter... hoje, você viu, né, Marcelo? Viu? Ó, tá chique você. De ter contado todas essas histórias, as suas vivências. O que você falaria para as pessoas que têm uma expectativa, que passaram por coisas parecidas com como você passou? O que você tem para falar para elas? Caramba, essa foi forte, hein? Foi. Acho que eu teria muitas coisas para dizer. Mas acho que a principal delas é que a gente precisa acreditar que o nosso sonho é possível. Que a gente precisa se abrir e entender que todos nós temos algo a melhorar. Temos que nos conhecer, né? O autoconhecimento é uma ferramenta de muito poder. A partir do momento que você se conhece, ninguém pode te dizer quem você é. E que a gente precisa de bons amigos. Precisamos de bons amigos, precisamos de autoconhecimento, determinação e obstinação. Qualquer coisa é possível quando nós sabemos quem nós somos. Legal, legal. Essa Muito mensagem aí fica para vocês aí. E a superação e... Agora, infelizmente, nós estamos tendo que acabar o nosso Tá podcast acabando. já. Já, Marcelo? Já Achei passou que a gente ia discutir uma todos os 50 hora. volumes do Escoteiro Mirim. Então, eu vou trazer para a próxima. Para a Poxa, próxima eu vou trazer o Escoteiro Mirim que o pessoal... Combinado. Vamos relembrar aí pro pessoal da festa da primavera que vai ser... Festa da Primavera, dia 30 de setembro, no Grupo Escoteiro São Francisco de Assis. É a festa do nosso clã pioneiro, né, dos nossos jovens de 18 a 21 anos. Vai ser muito bacana receber todas as pessoas, todos os seus ouvintes, receber vocês também. Opa, estaremos Saibam lá. que o convite está aí aberto para colaborar com a reconstrução da nossa sede e com todos os projetos que os nossos jovens têm.
E fica esperto aí, nós vamos cobrar a sede, hein? Vocês aí estão vendo a gente, que tá aí nos ouvindo, nós vamos cobrar, não vamos, Renata? Com certeza, inclusive lá na festa a gente já vai ter Fazer alguma uns coisa vídeos. lá pra mostrar aí no Instagram e o pessoal E vai ter que ajudar. E quem aí ajudar, pra- nós vamos trazer aqui, vamos falar também o nome. Ó, fulano ajudou, porque eu acho que é merecedor também dessa entrevista e dessa conquista aí. Com certeza, eu vou aproveitar aqui o espaço para agradecer de novo a vocês, a possibilidade da gente dar visibilidade para essa festa, para o escotismo e principalmente para o momento em que o São Francisco de Assis está passando e está enfrentando agora. Essa ajuda é muito valiosa, como eu mencionei, é um movimento de jovens para os jovens e os jovens carregam consigo a responsabilidade do futuro da nossa nação, né? Então, colaborar com o nosso movimento, colaborar com o nosso grupo, é também colaborar com o futuro, Marcelo. Puta, muito legal. E eu acho Bacana. que então, pra Eu queria antes só... de encerrar, falar sobre isso, né? Depois dessa história e tudo que ele nos mostrou, o quanto é importante a gente cuidar das crianças, como tem locais em São Caetano que têm acesso a isso, que cuidam das crianças e dos jovens para formarem pessoas melhores aí para a sociedade, para a cidade. Então, acho que foi bem Isso. válido, né? E eu gostaria também de falar uma coisa que eu não falei no último episódio. O nosso podcast, nós vamos trazer aqui pessoas que estejam passando por dificuldades, pessoas que estão lutando por algum objetivo de vida, histórias de vidas que possam vir a agregar a nós e a quem estiver nos assistindo. E nós temos um propósito aqui, é um sonho meu compartilhado com a Renata já de alguns anos, né, que a gente vem falando que nós íamos fazer um podcast. E nós queremos ajudar também pequenos empresários que não têm, de repente, condição de anunciar, de estar investindo pesado em mídia. Então, nós estamos abrindo o nosso canal para os pequenos empresários, para que possa nos entrar em contato e a gente vai falar o nome aqui também. Nós temos que ajudar a nossa população e os pequenos empresários. Essa semana também eu não posso deixar aí de falar, eu sofri aí um preconceito. Um preconceito. Foi uma coisa tensa, viu? Eu Preconceito. O que aconteceu, Marcelo? Eu participo de vários grupos, né? Vários grupos aí de Instagram, né? De WhatsApp, né? E divulgando o nosso podcast, que é pro bem, né? Nós aqui temos os nossos patrocinadores aí, que são nossos colaboradores certos, né? Nós queremos ajudar a todos e nós somos mal interpretados, né? Por um cidadão aí no WhatsApp que nos bloqueou, nos cessou o direito de poder falar para os munícipes e para os outros comerciantes que nós estávamos fazendo esse trabalho aqui gratuitamente para alguns comerciantes locais, pessoas que estejam precisando, não para os grandes. Os grandes têm dinheiro, mas agora os pequenos não têm. É importante a gente falar, né, dos pequenos e dar acesso a eles para as outras pessoas ficarem sabendo e Isso. ajudar a crescer. E aí né? só esse grupo, eu fui questionado por quê? Pô, mas é de graça, é de graça. Estamos aqui, os nossos patrocinadores que têm dinheiro paga, lógico. Quem não tem, vai estar de graça. E o camarada não gostou. Marcelo, a boa ação, a ação positiva socialmente, ela incomoda. Então, e olha, eu vou falar pra você, o grupo já não é democrático, porque ele abria e fechava. Um grupo de comerciantes, eu acho que são pessoas aí que tem que estar batendo papo direto, constantemente dividindo informações. Como é que você deixa um grupo já começou errado? Abrindo e fechando, cesseando a palavra de quem queria falar. Quando eu fui expor, né, sobre o nosso projeto, o indivíduo foi e me expulsou do grupo. Não vou falar o nome porque também não vou fazer propaganda de graça. Não merece palco, né? Não merece. Então, vou dizer aí para você, comerciante, que estiver aí passando uma dificuldade, que precisa divulgar o seu comércio aqui local em São Caetano do Sul, os microfones estarão abertos, tá? Nós iremos falar, nós iremos divulgar e gratuitamente. Claro que nós vamos ver se a pessoa precisa realmente, né? Se não é um aproveitador. Mas nós iremos fazer esse trabalho aí. Deixo aqui aberto e registrado aqui em nosso podcast. Então, se você é empresário e tá querendo anunciar aí que você precisa, nossos canais estão abertos
Pra receber vocês todos. Importantíssimo esse trabalho, hein, Marcelo? Sim. Em 2023, quando a gente está no auge, né, dos podcasts, nas discussões e da abertura que a população está tendo em escutar discussões construtivas, é muito difícil que a gente veja iniciativas como a de vocês, que possibilitam, né, que vocês recebam aí comerciantes que precisam de ajuda, pessoas que precisam de ajuda, Isso. para oferecer visibilidade para aquilo que realmente tem relevância e importância, né? Claro. Então, Às vezes você tá no seu prédio, você tem uma massagista no andar de cima e você não sabe. E ela está precisando, ela está passando necessidade e ela sabe fazer um trabalho bem feito. Então nós vamos abrir aqui para massagista. Que aí ela vai abranger ali a sua localidade e informar para os demais. E claro, cabeleireiro, manicure, papelaria. Claro, bastante gente aí. Tem bastante gente que faz bolo, tortas, claro. Enfim. E também quem nos ajudar nos nossos projetos. com certeza. Como aí a Cris da Secato, né, que é de fisioterapia. Inclusive nós vamos lá na sexta-feira lá para gravar o desfecho aí da nossa linda história aí com a Thalita, né? Do balé, né? A Luana Norce, né? Luana Norce da escola de dança que vai proporcionar, né? Proporcionar as aulas aí de balé. Então, se você tiver aí, quiser nos ajudar com algum dos nossos projetos também, nós vamos colocar aqui. E a Cris já está convidada a sentar aqui na nossa frente aqui para contar a história dela pra gente. Que é uma história também muito bacana e tá por vir aí em algum episódio mais. Boa. Vai ter parte 2, Marcelo? Vai. Caramba, bom demais, hein? Vai, nós somos aqui, nós queremos esmiuçar o assunto o quanto mais, né, Renata? Eu acho que levar informação e histórias de vida que influenciam outras pessoas, né? Para o bem, acho que é o que mais importa aqui para nós. E fica, né, a dica também para quem conhecer ali no seu bairro. Eu tenho uma pessoa ali que tem uma história incrível e que essa história deve ser contada, deve ser compartilhada com os demais da cidade. Manda pra gente também, que nós vamos fazer uma prévia, vamos conversar. E se a história for realmente mesmo, né, interessante, positiva, de superação, ou história até de um comércio de muito tempo aqui na cidade, nós vamos trazer aqui para vir entrevistar e para contar para todo mundo aí sobre essa história. Deixa aí a possibilidade já, então, se vocês tiverem alguma agenda disponível, que eu sei que tá concorrido também, tem bastante gente procurando vocês, pra gente trazer aí a Priscila, nossa diretora do Grupo Escoteiro São Francisco de Assis, que pode falar um pouco mais, não só sobre toda a história do São Francisco, mas sobre o escotismo aqui em São Caetano e como ele colaborou também para a estruturação municipal que a gente tem. Olha aí, pronto. Muito já bom. temos aí já mais um entrevistado aí futuro. Então é isso, né? Infelizmente. Agora vai acabar, gente. Mas vamos agradecer o nosso convidado. Muito obrigado por poder falar, se expor aqui. E se abrir, sua né? História. E obrigada por tudo, pela sua amizade, pela pessoa maravilhosa que você é. Eu que agradeço. Vou agradecer primeiro o Marcelo, né, por ter oferecido a criação maravilhosa que a Renata teve, para ser essa pessoa incrível. A gente sabe que os nossos primeiros contatos com o que a sociedade espera de nós e com a nossa formação vem de casa. Então, parabéns, Marcelo. A Renata é uma pessoa que eu te digo tranquilamente que já salvou vidas e eu tenho certeza que toda essa capacidade e toda essa disposição emocional veio da criação que ela teve. E convidar todos os ouvintes aí a dar uma curtida no podcast, claro, a trazer os seus vizinhos e seus conhecidos também para curtir o podcast, ouvir um pouco do que o Marcelo tem para falar e principalmente dividir essas histórias, né, claro, Marcelo? Não é todo dia que a gente encontra aí um espaço tão aberto a ouvir a real necessidade das populações. Com certeza. Democrático. Aqui nós não temos religião, nós não temos partido político, nós não temos nenhuma discriminação de gênero. Nós vamos abordar todos os temas que forem passados pra gente. Importantíssimo, é microfone aberto. Né, Marcelo? Microfone aberto, não tem rabo preso com ninguém, né, Renata? É isso mesmo, a gente gosta de falar. É isso aí, né? Então, isso aí. Nós já estamos aí com umas matérias aí pesadas. Então, muito bom. Estamos com as matérias Quem pode boas. fala, né, Marcelo? Marcelo? Isso aí mesmo. Finalizando, eu queria agradecer novamente aqui o pessoal da Cerealista Brasil. Grupo, né? Cerealista Brasil, senão o meu amigo Haroldo aí, ele fica bravo que eu falei o nome errado. A gente toma bronca. Eu falo errado. Quem quiser aí entrar em contato, saber um pouquinho do que eles fazem, nós vamos deixar aqui os canais, né? Com certeza. Agradecer aí também
Alpina Beauty, que olha, Me transformou hoje para esse podcast. olha a transformação. O poder do autocuidado também, né, Marcelo? Que é Você muito viu? importante, viu? Vocês querem se cuidar, por favor. Olha, Se falando cuidem isso da daí, Alpina Beauty. nós estamos ainda com aquele nosso evento do... A gente tá recebendo já alguns candidatos, né? Se você tem um amigo que acha que merece, uma amiga de cuidados para melhorar a autoestima, para dar um up aí, nós vamos dar de presente, né? presente nosso. Para alguém que tenha uma história bacana e vai ser bem legal esse projeto. Legal. Importantíssimo, hein? Parte do processo terapêutico é justamente o Autoestima. autocuidado e a autoestima. Olha aí que legal. E também Cris Secato, Luana Norce e o Grupo Alpina Veículos. Isso Muito aí. obrigado aí por vocês todos estarem acreditando em nós. E não esquecendo que o nosso podcast todo dia, segunda e quarta às 20 horas, só entrar lá no YouTube e assistir. Vocês vão ter muito mais conteúdo, muito mais coisas aí para aprender e para ficar sabendo. Nós vamos ter muito mais conteúdo do que a TV. Nos acompanhe, porque nós vamos aqui falar a verdade, né, Renata? Isso mesmo. É isso aí, pessoal. Certo? Até Obrigado. mais, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.